Em fevereiro de 2025, o desaparecimento da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, na cidade de Cajamar, comoveu o estado de São Paulo e todo o Brasil. Após 7 dias de busca, o corpo foi encontrado e o caso revelou falhas graves na investigação. Diante disso, o deputado Rafa Zimbaldi solicitou a transferência do inquérito para o DHPP de São Paulo, pedindo a reabertura do caso e a transparência total nas apurações. Um gesto de respeito à memória de Vitória e de compromisso com a verdade e a justiça. No segundo bloco, o deputado Rafa Zimbaldi traz o caso Vitória. Estamos de volta com o segundo bloco do Visão de Futuro. Aqui pela sua telinha, estamos conosco aqui o deputado Rafa Zimbaldi. Deputado, no primeiro bloco nós falamos sobre a frente parlamentar e agora falando sobre o caso Vitória. Como nós vimos agora na introdução, essas imagens, inclusive, que nos lembram do fato e é algo muito, comove muito a gente até hoje. Mas como que isso chegou no seu gabinete, deputado? Olha, um assunto conecta no outro, né? Quando a gente fala de jovens, adolescentes, dos crimes digitais, né? Um fato conecta no outro, né? E o caso Vitória Regina não é diferente. Uma menina com futuro promissor, de 17 anos de idade, menina que trabalhava, de uma família humilde, trabalhava num shopping, como todo jovem, como todo adolescente, tinha o seu círculo de amizades, tinha os seus relacionamentos, e essa menina, em determinado dia, em especial, ela morava na periferia, a irmã morava mais próxima ao shopping. Normalmente o pai levava ela para casa, ia buscar até o shopping, levava ela para casa, ou levava para casa da irmã, ou para casa, para a própria casa. Nesse mesmo dia, né, pela infeliz coincidência, que já tudo foi investigado, nesse caso foi investigado de verdade, o carro do pai estava quebrado, né, e o pai, ele era Uber, e aí a filha decidiu voltar para casa e voltar de ônibus. Em determinado momento, essa menina teve alguns problemas, teve um problema, né, inicialmente no ponto de ônibus, que passou um carro, né, que começou a mexer com ela, e ela, com muito medo, mandou uma mensagem para a amiga, dizendo: olha, um grupo de 4 homens, 3 ou 4 homens, não me lembro exatamente, passaram aqui e começaram, eu fiquei com medo. Mexeram. Mas porque ela já estava recebendo ameaças. Sim. Aí dentro do ônibus, mais 2 pessoas, né, ficavam olhando para ela. Ela mandou mais uma mensagem para a amiga. E aí, essa menina, na hora que ela desembarca, tarde da noite, então estou falando que ela saiu 10 horas do shopping, né, não sei exatamente os dados exatos, mas ela chegou no ponto de ônibus e dali essa menina sumiu. Essa menina sumiu. Inclusive pela perícia, tem imagens de câmera de segurança que demonstram o momento que ela passa por esse ponto, né? Isso. E aí essa menina sumiu, ela entrou no carro de alguém e que supostamente esse criminoso está preso hoje, mas aí eu vou falar um pouquinho aqui, né, não com conhecimento técnico, mas de tudo isso que eu, como deputado, tenho investigado, tenho participado. Essa menina sumiu e foi encontrada 7 dias após. E o que acontece? Um delegado iniciou o processo de investigação. De repente, houve uma mudança de delegado, né? Saiu um delegado, entrou um outro delegado, especificamente esse delegado de Cajamar, né? E que iniciou as investigações. Então, depois das investigações, teve um rol de pessoas investigadas. Dentre essas pessoas, inclusive o próprio pai, e o motivo da investigação pelo pai é porque ele chorou pouco no velório da filha, né? Então, porque o pai tinha chorado pouco, ele era suspeito. Bom, enfim, chegaram no tal do Michael, né, que hoje está preso. Sim.
mas o Michael, quando foi preso, ele não sabia o motivo que ele estava preso. E aí, exatamente no meio dessas investigações todas que a gente foi começar, e eu peguei o caso Vitória, né, porque as informações elas não estavam compatíveis. Primeiro o seguinte, que essa menina ela sofreu uma facada aqui na jugular, na garganta, onde supostamente, né, um corte na garganta, o sangue vai para todo o canto. Aí foram fazer a perícia no carro do Michael, que um Corolla prata, que supostamente tinha sido visto, né, por testemunhas, que ele tinha pego a menina Vitória. Aí foram fazer as investigações, tinha apenas uma gota de sangue na porta do carro. Aí foram na casa dele, aí não encontraram vestígios, né, aí depois, mais tarde, foi um outro grupo, encontrou mais uma gota de sangue no batente da porta do banheiro. Né. Quando esse rapaz foi preso, o delegado informou ao advogado que a oitiva não seria, o depoimento não seria naquele dia, seria no dia seguinte. Quando foi à 00:20, o secretário de Segurança Pública Municipal estava lá com uma advogada da prefeitura, estava lá para assumir o caso, onde fizeram a oitiva dele. Aí lá foi informado que o advogado dele tinha largado o caso e que ele era obrigado a aceitar aquela advogada da prefeitura, né? E, segundo informações do próprio Michael, ele foi, né, ele foi colocado numa sala, inclusive ele diz para pegar as câmeras internas, que até agora não foi disponibilizada, e que ele foi obrigado e ameaçaram a vida da família dele, da mãe, inclusive, da esposa dele, e nesse processo de coação também ofereceram benefícios, a aposentadoria da mãe e uma casa para a mãe, né? E aí ele fez uma suposta confissão, né? Só que essa confissão foi dividida em 17 partes. Enfim, aí ele foi indiciado, hoje ele continua preso, né? Esse processo está na justiça. Pela falta de seriedade e pelas movimentações políticas que houve dentro dessa investigação, o Danilo, é que nós recebemos várias denúncias e nós pedimos ao DHPP, à Secretaria de Segurança Pública, ao governador para reabrir a investigação. E não é liberar o acusado Michael, não. Pelo contrário, mantém ele preso. É investigar para gerar transparência. Investigar, porque assim, as informações e as denúncias que nós temos recebido, se você pegar as minhas redes sociais, né, redes sociais da imprensa que eu tenho denunciado, né, mostra que existe muita gente envolvida. Não foi apenas o Michael, e se foi ele, mas não foi apenas ele. Nós tivemos outras pessoas envolvidas que nós precisamos chegar ao caso. E por isso que nós precisamos fazer essa investigação de uma maneira muito séria, sem a investidura política que houve no processo lá em Cajamar. Então, nós pedimos essa reabertura, nós tivemos em Brasília, também no Ministério da Justiça, pedindo a intervenção federal e o apoio e o acompanhamento da Polícia Federal, porque esse caso é sério. E supostamente ainda não temos a informação concreta, porque precisa ser investigada, porque a investigação que foi feita ela não é séria. Supostamente essa moça de 17 anos poderia estar grávida, né? Então, que torna o crime mais grave ainda. Mais grave ainda. Nós estamos falando de duas vidas. Sim. Né? A vida da menina e a vida do neném. Então, foi um crime bárbaro que chocou todo o país e que está sem resposta até hoje. E por incrível que pareça, a investigação no celular do Michael não foi da perícia técnica, e sim foi feito por parte da Guarda Municipal, com a intervenção ali da delegacia. O corpo encontrado o próprio secretário de Segurança Pública participou do encontro desse corpo, né?
A investigação ali no processo, ao invés de chamar a polícia técnica científica, foi feita pela própria Guarda Municipal. Ou seja, tem muito caso, o caso está muito aberto. O caso está muito aberto. Então, nós precisamos de uma condução técnica e responsável e séria, sem, né, a pressão política que, infelizmente, houve nesse caso. Olha, nós temos perguntas, deputado, inclusive vou colocar como a primeira pergunta aqui a Cláudia Mendes. A Cláudia, que olha na tela aí, ó. A Cláudia, ela é da cidade de Cajamar, inclusive, e ela fala assim: deputado Rafa, sou a Cláudia Mendes de Cajamar. Eu acompanhei de perto o caso da Vitória e confesso que até hoje a cidade não se recuperou. O senhor acredita que a transferência do inquérito para o DHPP pode realmente trazer respostas novas e justiça para a família dela, deputado? Cláudia, eu não tenho dúvida disso. Né? Não tenho dúvida disso. Primeiro, que nós precisamos fazer essa investigação e esse inquérito precisa ser conduzido de uma forma séria. O DHPP, você tem um grupo de pessoas, né, de delegados sérios, né, e aqui eu não estou acusando ou apontando o dedo ao delegado especificamente de Cajamar, mas o que eu estou falando é que você precisa envolver toda a polícia e toda a investigação, ela é necessária. Não pode ser conduzida simplesmente por um delegado com a participação incrível isso, porque eu nunca vi isso na minha vida, porque secretário de Segurança Pública não é autoridade investigativa. Então, ele não poderia participar da inquirição, não poderia participar do depoimento do acusado, jamais. Ele não poderia fazer perguntas e muito menos ele deveria oferecer um advogado, uma advogada para o acusado. Então, assim, o DHPP, né, o departamento, ele é conduzido por pessoas que têm compromisso com a verdade, com a seriedade, e eu não tenho dúvida. O caso Vitória precisa de justiça. E nós, doa quem doer, mas nós precisamos passar esse crime a limpo. Né? Lógico que isso não vai trazer a vida da Vitória de volta, mas nós precisamos prender os verdadeiros culpados. Mais uma pergunta na tela para nós. Aí, olha, Patrícia Nogueira de Campinas, obrigado pela sua participação. Olá, deputado, meu nome é Patrícia Nogueira, eu sou de Campinas. Eu queria saber como o senhor enxerga o papel da imprensa e das redes sociais nesses casos tão delicados. Às vezes, parece que a exposição aumenta o sofrimento da família. É isso mesmo, deputado? É isso, Patrícia, mas é necessário. É necessário. Eu digo para você, Danilo, se não fosse a imprensa nesse processo, e aí eu vou citar mais uma vez aqui a Carla Albuquerque, né, nossa jornalista investigativa, se não fosse por ela, né, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre o caso. Né? Talvez fosse mais um caso esquecido. E todo esse processo hoje voltou à tona, voltou para a imprensa, porque eu, como deputado, recebi a denúncia e nós estamos aí solicitando a reabertura do inquérito, né, e que o DHPP assuma o caso. Dói para a família? Com certeza dói. Mas dói ainda mais não saber quem são os verdadeiros culpados. Né? Então nós estamos aí e além de tudo, é um crime, né, que precisa ser passado a limpo. E nós precisamos fazer justiça pela Vitória. Né? Pela Vitória. Né? A família é importante, a família precisa de esclarecimento, mas pela Vitória. E se é que ela estava grávida, né, não é informação oficial, é extraoficial, mas também por esse bebê. Deputado, a última pergunta do segundo bloco. Sou Renato Carvalho, de Campinas. Deputado, o senhor teve um papel importante no caso da Vitória, dessa transferência para o DHPP. O que fez o senhor se envolver tão de perto nessa causa e lutar por justiça? Renato, obrigado aí pelo reconhecimento. O que me fez, o que me moveu, é que poderia, no lugar da Vitória, poderia ser uma filha minha, uma sobrinha,
né? Assim como poderia ser um filho seu, né? A gente precisa sentir a dor de outras famílias. E a dor dessa menina que foi brutalmente assassinada, né? O quanto essa menina sofreu, o quanto essa menina, de uma forma muito banal, ela passou por momentos muito difíceis. Então, se nós não tivermos sensibilidade, né, e aí eu não estou falando aqui como deputado, né, Danilo? Como pai. Né, como pai, como cidadão, como ser humano. A gente, no bloco anterior, a gente está falando sobre sensibilidade, sobre, né, essa aproximação, o carinho com as pessoas. Então, nós precisamos fazer com que esse caso seja esclarecido. Não só esse, mas de muitos outros, né, de muitos outros feminicídios, né, como nós vimos o caso Nicole, por exemplo, a menina de 17 anos que saiu lá de Mococa por conta do crime virtual, foi conduzida até a cidade de Hortolândia, lá ela foi esquartejada, foi assassinada e esquartejada. Então, nós precisamos fazer com que esses crimes bárbaros, né, sejam conduzidos de forma transparente, essas investigações sejam conduzidas de forma transparente. Então eu estou, né, fazendo, não só pela Vitória, não só pela família da Vitória, mas também por tantos outros crimes que nós estamos vendo acontecendo, não só no estado de São Paulo, mas também no país. E, Renato, agradeço o carinho, mas assim, essa luta, mesmo diante de várias ameaças que nós estamos sofrendo, né, nós vamos continuar, E como eu disse, né, seja pela Secretaria de Segurança Pública, seja pela Polícia Federal, nós vamos ter um esclarecimento desse caso. O deputado comentou no começo do bloco que esteve em Brasília, inclusive levando alguns pedidos de demanda referente aos assuntos da frente parlamentar. Essa mobilização, ela passa também para outras esferas, como por exemplo para a Polícia Federal, deputado? Passa também, porque assim, como a situação, né, as diversas situações são amplas, né, imagina, eu chego lá no Ministério da Justiça, né, o deputado estadual de São Paulo vai lá, né, falar de assuntos aleatórios, mostrar vídeos assustadores, né, de pessoas se automutilando, se suicidando, né, pessoas, e aí eu não estou dizendo, o Danilo, de uma pessoa só conduzindo a outra. Nós estamos falando, por exemplo, de uma live dentro do Discord, que o paneleiro, né, ele coloca 400 pessoas ao vivo e faz com que a pessoa, a vítima, se automutile, né, coloque faca na garganta, ou estupro digital, os vídeos, né, introduzindo algo no órgão genital ao vivo, para 300, 400 jovens assistindo. Então, nós estamos falando de um caso muito sério. Então, quando eu saio daqui de São Paulo, junto com a Carla Albuquerque, junto com a minha assessoria, vou lá para o Ministério da Justiça, né, além de pedir a intervenção federal, também a ajuda da Polícia Federal, que nós precisamos fazer esse trabalho. Então, é um trabalho, né, que a gente precisa fazer, trabalho de prevenção e de enfrentamento, né? Então, são várias coisas. E o caso Vitória também não foi diferente, porque aí nós pedimos essa intervenção federal, que é extremamente necessária, até para que, se houve o erro uma vez, não vai ter a segunda. Primeiro que nós acreditamos no DHPP, esse departamento é muito sério, conduzido pela doutora Ivalda, né, delegada. E terceiro, que a transparência, né, dada junto com a Polícia Federal é muito maior. Então, quanto mais pessoa envolvida, mais pessoas investigando, isso é muito importante porque é maior a transparência. Com certeza. Deputado, nós estamos nos caminhando para o final do nosso programa e eu queria agradecer pela sua presença, mas antes de nós encerrarmos, eu quero falar um pouquinho da vida pública, né, da política. O senhor já está no qual o terceiro mandato?
como deputado? Estou no segundo mandato. Segundo mandato como deputado. É candidato, é pré-candidato à reeleição? Conta um pouco pra gente quais são os planos políticos. Aí começa a fofoca política, né? Danilo, nós estamos discutindo ainda, né? Uhum. Eu tô numa mudança partidária, né? Já é público e notório isso, já Tá indo para União. Estou indo para União Brasil, sou do Cidadania, estou indo para União Brasil. Sou muito grato ao Cidadania, né, pela recepção, mas é um partido pequeno hoje que vai fazer federação com outros partidos e que, por uma decisão, né, nós estamos indo para um partido União Brasil, é um partido mais à direita, é um partido de direita, na verdade, que nós estamos aí, já assumi a presidência do município de Campinas, estou ajudando aí na montagem de chapa. Nós não definimos ainda, eu fui convidado a ser candidato a deputado federal, também é candidato à reeleição, mas assim, pouco importa hoje, né? Lógico que com certeza candidato eu serei, mas hoje o meu papel principal, né, dentro do meu mandato é cumprir aquilo, né? Você viu que aqui a pauta não é pequena. A pauta é muito grande. Né? Então nós estamos falando de frente parlamentar de combate às drogas, frente parlamentar de combate ao crime digital contra crianças e adolescentes, o caso Vitória, nós temos aí a luta na questão da fibromialgia, a questão das pessoas com deficiência, em especial as pessoas com espectro autista. Então o nosso mandato ele é amplo, né? Então tem muito trabalho, além de tudo, né, o nosso trabalho que a gente faz nos municípios, aqui pela nossa região de Campinas, mas também nos municípios de todo o estado de São Paulo. Então, o ano que vem nós vamos tomar essa decisão, né, se é candidato à reeleição, se é candidato a deputado federal, mas o mais importante agora é se debruçar, né, nessas pautas tão importantes aqui que o estado de São Paulo não pode passar ali. Inclusive, quando nós publicamos nos nossos grupos, né, que o deputado estaria aqui conosco, muitas pessoas perguntando, mas e o jovem aprendiz? Como que vai o jovem aprendiz? Pergunta para o deputado. Falei, tá bom, a pauta não é o jovem aprendiz, mas eu vou perguntar, deputado, como que está o projeto Jovem Aprendiz? Firme e forte, né? O jovem, que na verdade é Jovens do Futuro, Jovens do Futuro, Jovens do Futuro, não, mas também é Jovem Aprendiz, né? Porque nós temos a legislação do Jovem Aprendiz, que você, né, que você introduz o jovem no mercado de trabalho, e os Jovens do Futuro têm essa função, têm essa missão, né, que eu idealizei esse projeto já há mais de 25 anos, e já quantas pessoas já formadas mais de ali? 50 mil pessoas qualificadas profissionalmente. Prontas para o mercado de trabalho. Prontos para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje o projeto social continua firme e forte na frente do Terminal Ouro Verde, né, em especial em Campinas, mas nós temos aí a parte móvel que nós fazemos em bairros da cidade, mais de 8 regiões da cidade de Campinas e também nos municípios vizinhos. Muito bem, deputado, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua presença, obrigado por tê-lo aqui com a gente hoje. Até engasguei no final para encerrar. E suas considerações finais, fique à vontade, deputado Danilo, Rafa. Obrigado. Né, é uma honra tê-lo aqui. Que Deus abençoe e agradecer, né, o carinho de todas as pessoas que estão nos assistindo, né, convidar a você a conhecer um pouco do nosso trabalho através das redes sociais, @RafaZimbaldi, e também você que participou, né, dessa entrevista, né, sobre crimes digitais, sobre o caso Vitória, se você tem alguma informação a mais, se você tem alguma denúncia a fazer, pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição, porque nós precisamos fazer com que nós tenhamos o letramento digital, as investigações sejam conduzidas de forma limpa e transparente, né? E lógico, Danilo, né, além de todo o nosso trabalho, fazer um pedido aqui. Claro, né? Fique à vontade. Pedir as orações de cada um dos telespectadores, né, para que Deus não conduza só o Rafa, né, mas possa conduzir todas as nossas autoridades, todas as nossas lideranças, né, toda autoridade é bíblico, né, toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, pedir as orações, né, para que Deus nos dê direcionamento, discernimento e, mais que tudo isso, sabedoria, para que a gente possa cumprir o nosso papel. E não só o Rafa, mas todas as lideranças políticas, ela possa ser conduzida na seriedade, na ética. Então, reassumir aqui o meu compromisso com a nossa população, Campinas, região e todo o estado de São Paulo. Deputado, passe novamente suas redes sociais, seu site. @RafaZimbaldi, e tem o meu celular pessoal, que eu vou deixar aqui. Ficar à vontade. É o 19 99757
5022. 19. Está na tela, deputado. Está na tela? Tá na 19 tela, 99757 5022. Deputado, obrigado pela sua presença de novo. Obrigado. Deus Gratidão. abençoe. E nós voltamos na próxima semana com mais um programa Visão de Futuro, aqui pela sua telinha, convidando você também para se conectar com a gente em todas as nossas redes sociais. Compartilhe esse link, manda aquele grupo de WhatsApp, grupo da família, para que todo mundo possa conhecer ainda mais e melhor os projetos do deputado Rafa Zimbaldi. Até mais, a gente se vê.